Queridos irmãos, hoje a liturgia começa a ler a primeira carta de São Pedro, cuja introdução nós leremos hoje e também amanhã, mas a qual interromperemos, porque quarta-feira começa a Quaresma. Então, quando nós retomarmos o tempo comum, será só depois da festa de Pentecostes e já agora, não sei exatamente em que semana nós retomaremos, por causa das contagens do domingo, que sempre terminam um domingo antes do tempo do Advento, com o 34º domingo do tempo comum. Mas as leituras das cartas de São Pedro são fantásticas, porque, diferentemente de São João, que tem uma linguagem tão teológica, tão elevada, ou mesmo de São Paulo, cada epístola de São Paulo é um mundo. Por exemplo, a Epístola aos Gálatas é muito similar no conteúdo à Epístola aos Romanos, mas tem vocabulários próprios, cada uma delas tem dinâmicas próprias, e às vezes entre uma epístola e outra de São Paulo há uma diferença tão grande que dá-se para pensar que sejam pessoas diferentes que estão escrevendo, justamente por causa do vocabulário, do estilo e de tantas características interessantes que, às vezes, se salientam numa epístola mais do que em outra. São Pedro, ao contrário, ele tem um estilo muito coloquial. Os autores do Novo Testamento estão tentando exprimir em palavras, com a inspiração do Espírito Santo, a realidade nova e espiritual que acontece em suas almas, cada um com a sua própria característica. São Pedro era pescador. Não tinha como São Paulo estudado aos pés de Gamaliel, não tinha como São João tido uma vida tão longa assim, a ponto de poder, dentro de um tipo de teologia mais refinado, embora com palavras simples e às vezes até concretas demais, exprimir aquilo que o Espírito Santo lhe inspirava. Mas também não era um ignorante, porque os pescadores, nos dias de Jesus, pelo menos eram trilíngues. Além de falarem o aramaico, que era a língua local, digamos assim, falavam o hebraico, que era a língua religiosa, e falavam o grego, que era a língua, digamos assim, comercial. Era a língua franca daquele período. Além de outros dialetos locais, o próprio dialeto galileu que se falava ali tinha variações interessantes. Portanto, são homens que tinham uma certa cultura, os pescadores. E ele começa dizendo: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo. Aqui é uma linguagem que é muito parecida com a de São João. Por exemplo, no diálogo de Jesus com Nicodemos, quando Jesus diz: importa nascer de novo. Em que
ele apresenta aquilo que os evangelhos sinóticos chamam de conversão, com mudança de pensamento, sob um aspecto diferente, é um novo nascimento. São Pedro diz, ele nos fez nascer de novo, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma esperança viva, para uma herança incorruptível que não estraga, que não se mancha nem murcha, e que é reservada para vós nos céus. Então ele mostra que a vida eterna dos céus já está iniciada em nós, graças à ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, que, digamos assim, acontece em nós quando nós somos batizados. Essa vida da graça é a própria vida eterna começada. Os teólogos gostam de dizer a vida eterna incoata, iniciada em nós. É a mesma vida eterna que já começou. Por isso essa esperança não é uma esperança utópica, como quem está esperando assim algo que pode não acontecer. É uma esperança viva. São Paulo diz na carta aos Efésios que ele colocou o penhor dessa esperança em nós, que é o Espírito Santo, que é a garantia de que ele vem e de que isso não é, como dizem as pessoas por aí, um salto no escuro. Não, é uma realidade. Mas diz ele, graças à fé e pelo poder de Deus, cada palavra aqui tem um peso. Vós fostes guardados para a salvação que deve se manifestar nos últimos dias. A fé, o poder de Deus, a salvação. São Paulo diz que o Evangelho é uma força, um poder de Deus, que age naquele que crê. Age em vista do quê? Da salvação. Portanto, a fé, quando praticada em nós, a fé quando é alimentada em nosso espírito mediante a oração, ela faz com que o poder de Deus, por assim dizer, exploda em nós e, a partir de nós, nos conduza ao fim da esperança, que é a salvação. Isto é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos por causa de várias provações. Deste modo, a vossa fé será provada como sendo verdadeira, mais preciosa que o ouro perecível, que é provado no fogo, e alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. E aqui nós temos um claro paralelismo com o início da carta de São Tiago, que nós terminamos de ler semana passada. Porque ele também diz que a nossa fé é provada. Ou seja, o que é provado não é o nosso eu, não somos nós. É a nossa fé. E quando a nossa fé é provada, e ao invés de se render, ao invés de murchar, ao invés de morrer, ao invés de escurecer, ela fica mais forte, ela prevalece sobre a provação, então ela alcança louvor, honra e glória
no dia da manifestação de Jesus Cristo. Ou seja, o que São Paulo, ou melhor, o que São Pedro está nos dizendo aqui, é que nós temos que efetivamente crescer na fé de tal modo que ela prevaleça sobre as nossas provações. Isso é muito importante, porque na hora da provação, a dúvida começa a nos acossar. Então, o homem incrédulo começa a dizer, será? Por quê? Como assim? Por que Deus permite isso ou aquilo? O homem incrédulo, diante da provação, ele fraqueja. A sua fé não resiste, ela não é forte. Ao contrário, o homem fiel, na hora que a provação chega, ele diz, eu não acredito em você, eu acredito na palavra da fé. Eu não creio no diagnóstico que vem de fora, eu creio na palavra da fé. Eu não creio naquilo que os meus olhos estão vendo, eu creio na palavra da fé. O Evangelho tem algo disso, porque o rapaz chega para Jesus e diz, bom mestre, com aquela teatralidade de quem quer agradar os outros, assim, emocionalmente. Esse garoto devia ter um tipo de treinamento neurolinguístico para causar alguma impressão gostosa no interlocutor. E Jesus diz, por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Em outras palavras, Jesus está dizendo, você não acredita que eu sou Deus, por que você está me chamando de bom? Ele está dando um ensejo para que aquela fé do rapaz se manifestasse. Ele dissesse, como São Pedro, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Mas não, ele não tinha essa fé. Portanto, o que ele tinha era apenas aparência exterior. É interessante que Jesus pergunta, tu conheces os mandamentos? E aí ele enumera os mandamentos, a começar dos negativos, depois termina dizendo, honra teu pai e tua mãe. O rapaz diz, com aquela megalomania, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. É uma coisa impressionante, porque ontem nós lemos na segunda leitura, né, que a força do pecado é a lei. Ou seja, a lei do Velho Testamento não dava graça para ninguém cumprir os mandamentos assim de maneira perfeita e irrepreensível. Mas o rapaz aqui se achava. Então Jesus desmascara a megalomania. Diz, então, só uma coisa te falta. Vai, vende o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E a máscara cai e o rapaz vai embora, fica abatido, porque ele era muito rico e não podia fazer nada disso. Ora, a fé que prevalece a aprovação é a fé que enxerga Deus por detrás de tudo, que vê a mão da providência divina, que não se rende ao medo, à insegurança, ao fracasso e a nenhum tipo de megalomania. Daí São Pedro conclui, sem ter visto o Senhor, vós o amais. Isso é lindo. Ele começou falando da esperança, depois falou da fé e agora fala da caridade. Sem ter visto o Senhor, sem ter visto Jesus, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. A fé é isso. A fé é crer sem ter visto.
Como diz Jesus a São Tomé: Tomé, creste porque viste. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Isso é fé. E isso será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Ou seja, o que São Pedro está dizendo é que se nós unimos a fé e a caridade, sem ver o Senhor nós o amarmos, sem vê-lo nós o acreditarmos, se nós crermos e amarmos Jesus Cristo, mesmo sendo Ele invisível para nós, mas muito real, muito concreto, muito consistente, a fé e a caridade nos levarão à salvação. Os discípulos se escandalizam porque Jesus diz que é muito difícil um rico entrar no reino de Deus, mas a afirmação mais escandalosa é aquela que vem no final do Evangelho, quando Jesus conclui: para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Se nós crermos e amarmos, nós podemos olhar para nós e vermos que é impossível obtermos a salvação. Porque nós somos tão pecadores, somos frágeis, somos fracos, somos imperfeitos. Talvez nós não conseguimos cumprir os mandamentos, talvez nós não conseguimos desapegar-nos de tudo que nós temos. Mas se existe fé e amor no nosso coração, a semente de Deus está em nós. E se a semente de Deus está em nós, tudo é possível. Que o Senhor nos leve à salvação e que nós possamos, pela fé e pela caridade, crescer cada dia mais na dependência completa de Jesus Cristo, que é o único em quem depositamos toda a nossa confiança.